Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para ganhar relevância e ser recomendado no YouTube. E vamos aqui. Essa aula é o seguinte, vocês estão vendo aqui que é da Sempre Toshiba, né? Esse computador. O que acontece com esse computador? Foi comprado num ferro velho, tá? Ele é aquelas placas pequenas, deu para pôr um Wi-Fi suave, as memórias, e ele é um DDR3. Tá com HD de 1 TB. E por ser um DDR3, ele deveria ler os 8 GB de memória, ou 4 GB que seja, colocando no 64 bits. No 32 bits, ele vai ler só 4 GB. Aí o que eu fiz? Entrou no Windows, né? Beleza. Só que com o tempo, ele começou a ler, um exemplo, tem 4 GB. Só que ele só está lendo 2,5, 2,35, 2,40, não está lendo os 4 GB, 2,65 ou 3 GB e 40, 3 GB e 50. E quando isso acontece, normalmente você coloca um tipo de memória, aí às vezes você põe outro tipo e resolve o problema, muitas das vezes. Você tira, desliga, põe uma memória, liga, vê de novo, ou formata o computador, formata 1, 2, 3 vezes, põe a memória de novo, vai instalar em português e está instalando. Esse computador até que vai rápido para entrar na instalação, tá? Tem computador que demora. Então, vamos aqui. Aí você escolheu 32 bits, instalou e a memória continuou não reconhecendo toda. Você já trocou de memória e também não reconheceu toda. Você colocou 64 bits. Beleza. Que é para ele reconhecer os 4 GB. Porque já é um DDR3. Se for 32 bits, ele vai reconhecer ou 2 GB ou só 4 GB, porque é um DDR3, depende da máquina. Normalmente ele vai reconhecer só 4 GB, tá? Porque é um DDR3. Se fosse DDR2, aí reconheceria só 2 GB. E aí tem que fazer aquele sistema de pôr 2 GB, aí ele vai ficar a tela preta, se tiver com 64 bits. Aí você tem que pôr 4 GB e formatar para 64 bits para ele reconhecer. Para depois passar para o 32 bits. Isso era o DDR2. O DDR3 é desse jeito. Quando não reconhece a memória toda, o que eu fiz, tá? Nesse caso aqui, não vá fazer... você tá lá com o seu computador, seus dados e tal. Aí você vai e faz isso aí e bagunça tudo. Porque tem computador que ele... você formatou o HD. Aí você vai e formata de novo. Aí ele aparece 2 formatações. Aí ele fica dando bug conforme o tempo. Você fez 3 formatação. Só que tem um exemplo. Tem 2 partições o HD. Aí eu formato só aquela partição do Windows. 1, 2 vezes. Aí ele fica... ele não zera o HD inteiro. Quando inicia, ele aparece 2 partições. 2 para você iniciar. Ou no primeiro Windows, ou no segundo. Ou até no terceiro. E isso com o tempo começa a dar problema mais recente no Windows. Então, só por um acaso que você queira fazer, deu algum problema, você sabe que a placa ela é meio problemática, tipo Sempre Toshiba, que não é lá aquelas coisas, e aí dá isso aí. Aí por ser comprado já de um ferro velho, né? Então aqui é o seguinte, aqui é só um exemplo. Eu fiz isso aqui, aceitei os termos, no de baixo, né, para aparecer, ok. Eu tenho 2 partições. Aqui que eu expliquei para você. Tem a partição do arquivo e só aqui. Aí aqui, de tanto você formatar,
instalar um Windows 2, 3, 4, 5 vezes, ele até roda, mas o Windows ele dá problema com mais frequência. Um exemplo, você demora 8 meses para formatar, ou até um ano. Tem máquina que vai até mais, que aguenta. Então, por causa de você não ter limpado todo o HD, porque você não pode formatar esse para fazer umas novas partições, ele vai ficar sempre, quando ele vai iniciar, que aparece a tela preta, aí aparece Windows, Windows, Windows e Windows, ou só Windows e Windows. Aí você tem que apertar com o teclado para baixo ou para cima para ele entrar no Windows. E aí, conforme o tempo, ele vai dando problema mais constante e você tem que formatar a cada 2, 3, 4 meses, dependendo da máquina. O que eu fiz? Formatei, aqui é só um exemplo. Depois eu coloquei cancelar, aí ele sai do Windows, ele aparece essa mensagem que eu não quero instalar, que ele vai reiniciar, aparece assim, e aí com a memória eu pego e reinicio. Depois eu vou lá no Windows de novo, no mesmo processo para instalar, e ele já está formatado. Aí eu vou e instalo os 64 bits, certo? Ou então o que você faz? O mesmo processo, porém você instala com as duas memórias, depois você faz esse processo que eu fiz, porém você tira uma das memórias e faz só com uma. E formata de novo o HD, reinicia a máquina, desliga, põe outra memória, que foi o que eu fiz, e liga de novo. E instala o Windows. Você vai aqui, direito do mouse, né, no meu computador, e propriedades. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Aqui, ele já tava com 3,80, já baixou, ó. Tá com 3,46 e com 4 GB. Se eu tirar, ele vai ler 2, ele vai ler 1,60 ou 1,40, 1,50 GB se eu deixar só com 2. Se eu coloco esse outro com 4 GB, é só o tamanho aqui de 4 GB, ele lê a mesma coisa. Então aqui tá 64 bits. Eu posso voltar para o 32, porém fazer aquilo lá. Tiro uma das memórias, faço a formatação. Quando chega lá para formatar, eu não formato, eu limpo o HD e reinicio. Ou você pode pegar e deletar a partição, só que aí a partição vai ficar lá para você fazer de novo, né? E aí você reinicia. Quando você voltar, você faz a partição e instala o Windows, que possa ser que ele reconheça. Isso, nesse caso, tá, é problema que está na máquina e não nas memórias, certo? E se ficar desse jeito, ele acaba danificando a memória. No caso dessa máquina, né? Você deve ter alguma aí, ou já viu alguém que tenha, que acontece isso aqui. Mas eu já tentei outras memórias e eu vi que esse probleminha tá na máquina ou então no HD, tá? Você colocando outro HD, pode ser que ele reconheça que esse HD aqui ele tá com um pouquinho de problema. Tá rodando normal, mas ele já tá quase no vermelho. As faixas dele, né? Uma das faixas, mas ainda ele dá para usar bastante. Para Windows, para colocar dados. Não é que ele está totalmente danificado. Então, você pondo outro HD, pode ser que arrume. Se não acontecer, aí o problema realmente é na placa mesmo. Então, mais uma dica para vocês entenderem aí o que você pode estar fazendo para bugar o Windows. Você pode formatar, ele vai dar quase 4 GB. E nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele voltou
ao 3,50, ó. E aí vocês já sabem mais ou menos o que que é. Se acontecer na sua máquina, já sabe como resolver. Não são todas assim, né? Mas... então é isso aí. Esse vai ficando por aqui. E até um outro. Fui.